O empreendedor é uma criança birrenta. Então pega essa birra que tem, que é algo que tu quer construir, que é teu, coloca num papel e bota energia nisso que vai dar certo, cara. Mas a pessoa que tem uma inquietação ali dentro, escrever isso, né, e mostrar, escrever mesmo, e dizer o que tu quer, onde é que tu vai, pra onde é que tu vai, e pronto. O ponto dessa virada foi essa, de como tu conseguir entregar melhor para essas pessoas, e aí claro que foi nichando, né, também tem isso. Existe uma escolha e uma desescolha também, né. Pensava em procurar emprego, pensei em tudo, cara, em tudo, tu imaginar assim, sei lá, o que eu vou fazer agora, eu vou vender o quê, tipo, porque basicamente tava sem emprego, sem empresa, né, com dinheiro devendo, algumas coisas de banco que precisava resolver, precisava pagar, mas como é que eu ia pagar se não entrava dinheiro, até que ponto tu vai ajudar alguém, não vai... Qual é a tua visão? Então, aquela questão só missão, visão e valores um pouco mais profundo, sabe? Sim. Claro, isso é só um pedaço, assim, né? Do que a gente vivenciou, né? E essa cultura que a gente queria tanto, pessoa física, ela vai pro CNPJ também, de uma outra forma, e aí a gente vai trazendo isso e vai, a empresa vai indo para esse caminho, e as pessoas vão se adequando, e quem não se adequa muitas vezes sai. Porque se tu não tá alinhado com a cultura, dificilmente tu vai conseguir... ficar no ambiente, né? É mais complexo. Turma, assim. Esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! O óbvio precisa ser dito. Essa é uma das frases do nosso convidado de hoje. E eu vou ler um pouquinho aqui sobre ele para você conhecer, mas ele vai se apresentar também, contar um pouquinho da história dele, que é super legal. Ele é fundador da Pós-Engenharia, construiu sua marca reformando seu modelo de negócio e instituindo uma metodologia que aplica melhor gestão e controle em suas obras, com mais de 100 empreitadas, incluindo a construção de casas residenciais e reformas de pequeno e médio porte. Além disso, eu tenho um ponto bem importante que eu sou bem grato por ele, porque ele foi uma das pessoas que colocaram a gente dentro do Empreende Brasil Club e fez todo o caminho ali, mostrando como era diferente aquele ambiente, e eu tenho uma gratidão e um carinho enorme por esse cara. Seja muito bem-vindo, Felipe Posa. Valeu, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, né, participando desse podcast maravilhoso. E é o caminho das pedras, né? O famoso caminho das pedras. Uhum. Mas, cara, foi aquilo que eu te falei, né? Que quando a gente vê que bate assim, que é um negócio que vai ser importante para vocês e para nós, com certeza eu acho que isso agrega muito a parceria. Ah, com certeza. E antes de eu entrar nesse assunto de ambientes, que é algo que eu quero entrar também, e faz toda a diferença, eu vejo que no meio do empreendedorismo faz toda a diferença onde você está e com quem você está. Uhum. Conta um pouquinho para nós sobre a sua história. Quem que é o Felipe? Como começou o trajeto dele no empreendedorismo? Como que foi tudo? Como começou tudo? Então, vamos lá. Faz tempo. Cara, começou tudo quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Então, eu comecei cedo. E uma coisa que eu aprendi, assim, é que todo empresário, ele tem uma criança birrenta dentro dele. Por quê? Porque tu quer coisa daquele teu jeito. Então, a empresa que tu vai ter é daquele teu jeito. Sim. E eu lembro que na época eu falava assim, porque eu vou criar uma empresa que todo mundo pode vestir do jeito que quiser, que pode não sei o quê. Falava com meu padrasto isso. Porque era sempre tinha cobrança né, da mãe, enfim, naquela questão de se vestir e tal, e aquela época de rebeldia, né, do aborrecente. Vou fazer a empresa do meu jeito. Não que dê muito certo, né, mas também dá. Olha o Google, olha empresas grandes aí, né. Mas enfim, começou por ali. E eu sempre quis ter o meu dinheiro, não queria dizer, não, tô gastando 50, 100 reais para isso, para aquilo, se eu quero comprar um tênis, se eu quero comprar um negócio. Então, com 14 para 15 anos ali, eu comecei a trabalhar como office boy. Uma famosa... tu sabe o que é isso? Sim. É muito novo, acho que não sabe, não. Não, sei, office boy é fogo motoqueiro. Então, na realidade, não, é a pé. A pé? A pé.
O cara de moto é um motoboy. Motoboy, verdade, verdade. Então eu trabalhava a pé no centro, tinha um escritório de contabilidade e eu pegava os documentos. Antigamente não se usava e-mail, nada assim, né? Uhum. Então, não tão antigamente, há 20 e poucos anos atrás. E o que eu fazia? Eu coletava as notas fiscais das empresas que eram desse escritório de contabilidade. Uhum. Então eu ia lá, buscava as notas, colocava numa pastinha embaixo do braço, andava pelo centro. E aí começou um pouco do network também, né? Porque eu entrava no banco e aí conversava com o cara do banco e conversava com as pessoas, e era sempre toda semana, todo dia, a cada 15 dias, enfim, existia um período que eu via aquela pessoa sempre. E aí, pô, né, como é que eu consigo otimizar meu trabalho, ficar nessa fila, a pessoa me conhece, eu conheço ela. E aí começou a ter umas brechas, né? Uhum. Um famoso jeitinho brasileiro, mas de uma certa forma interessante para que a gente tenha uma efetividade no trabalho. Então, conseguir entregar documento mais rápido, receber documento mais rápido. A gente não tinha acesso a mandar uma mensagem, vou mandar um SMS, era SMS, né? Tinha que ter pacote SMS ou ligar. Era caro pra caramba, né? Então eles sabiam que eu passaria no dia tal, entre o dia, sei lá, acho que era o primeiro, o dia 5, e entre o dia 20 ao dia, sei lá, eram 2 datas específicas que eu passava para coletar a nota. Então já sabiam que era aquela semana que eu fazia aquela rota. E aí o pessoal já deixava alguém predisposto para entregar ali as notas, já deixava tudo separadinho. Então era bem legal isso. E foi onde começou, digamos assim, tudo, né? E aí dali em diante eu comecei a trabalhar com outras coisas. Terminei o terceirão, eu fiz curso de mecânica industrial. Eu queria ser engenheiro mecânico. Queria mexer com carro, queria mexer com indústria. E na realidade eu fiz técnico de mecânica industrial no IFSC, antigamente era Cefet. Então me formei lá, trabalhei um tempo em metalúrgica com cozinha industrial, aprendi muita coisa lá, muita coisa mesmo. Aí comecei mais na parte comercial, fazia projetos, orçamentos, trabalhei bastante nessa época aí na parte comercial. E aí foi onde eu comecei a engenharia civil, né? Eu vi que na época engenharia mecânica na UFSC era uma nota de corte assim muito alta, eu já trabalhava bastante tempo. Então eu me dedicar 100% ao estudo ia ser difícil. Eu também já não estava muito querendo estudar daquele jeito. Então eu juntei o útil ao agradável e falei, cara, vou tentar buscar aí O mais fácil. uma bolsa, alguma coisa para ir. Engenharia mecânica não tinha mais aqui. Só tinha em Itajaí. E aí começou a ficar ficou desconfortável, né? Ia ter que ir pra lá, morava aqui, eu se morasse lá ia ter o custo e tal. Aí foi onde eu decidi, cara, tirei um semestre sabático. Eu comecei a engenharia de produção, na realidade. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí, na realidade, eu comecei 3 matérias. Daí eu só fiz essas 3 matérias, fiquei um semestre assim bem mais tranquilo. E aí quando terminou o ano, que por coincidência foi no último semestre do ano, daí eu assim, cara, quando começar o ano eu vou entrar na civil, que foi que eu... E uma coisa muito legal que acontecia, eu não sei se acontece mais, que não faz muito tempo já, mas tu podia visitar a universidade, e eles faziam tipo a semana acadêmica, mas para as pessoas conhecerem a universidade. Então, para quem estava em dúvida e tal, tu ia lá e conversava com pessoas do curso, conversava com os professores. Era muito legal isso, cara. Eu não sei se existe mais isso, mas tinha na Unisul e na Univale. Isso aí foi na época da Unisul. Isso, eu fui nas duas. Eu fui na Univale para ver a mecânica e fui na Unisul também. E aí lá eu pensei, cara, o que mais se encaixa com engenharia que eu quero mesmo é a civil. E aí, vamos para cima. Daí eu peguei e comecei a civil e não parei mais. Me formei daí na sequência. Que massa, cara, porque tipo, tu iniciou, bem dizer, ali teus estudos na mecânica industrial, e aí no meio do caminho, vamos dizer assim, descobriu uma nova paixão ali, que seria a engenharia civil. Como eu trabalhei na metalúrgica ali, a gente fazia bancadas de inox, fazia cozinha industrial. Então a gente tinha muito trabalho junto com a civil, né? Só que ali já eram outros mundos, porque a mecânica trabalha tudo no milímetros. A mesa era tudo cotada em milímetros. Fábrica, aquela coisa rara toda, o negócio já ia modular, entrava lá na cozinha e tal. E já a construção civil ali já era mais complexo, né? São coisas em centímetros, tem muitas variáveis diferentes, a reforma mesmo, tu vai descobrindo coisas e tal, enfim. Então, ali eu já comecei a vivenciar esse mundo, né? Então, a gente vendia para muitas reformas, muitos restaurantes. Então, a gente tinha que ir lá tirar a medida no local,
às vezes não batia com o projeto e tal. E aí a gente começou a entender que uma coisa era bem diferente da outra, né? O modular do não modular, digamos assim, né? Trabalhar em loco, que nem sempre o projeto, nem sempre o pessoal seguia o projeto. Então, cara, tinha muita coisa assim que a gente chegava lá e, opa, tá, mas isso aqui não era aqui? Não, mudou e tal, não sei o quê. Então, foram alguns aprendizados desde lá atrás, assim. É bem interessante. E, cara, quando tu se formou, ou até antes mesmo de ter se formado ali, quando você estava na faculdade ali fazendo um curso de engenharia civil, tu já estava trabalhando na área também civil ou não? Tu começou a trabalhar depois, entrou numa empresa? Eu comecei na metalúrgica, se eu não me engano, na 4ª fase. Que foi no final do 2º ano. Alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Foi onde eu decidi sair da metalúrgica para ir para engenharia. Daí eu comecei a buscar alguns estágios, algumas coisas que estágio não dava, né? Que eu já trabalhava o dia inteiro. Sim. Eu não sei pegar esses 2 estágios, até por questão financeira e tal. E querendo ou não, eu trabalhava na metalúrgica há 4 anos. Então já tinha uma coisa mais, né? Eu tinha um salário um pouco melhor e tal. Então eu tive que meio que cortar aquilo e descer, né? Descer do salto. E eu comecei a trabalhar em algumas obras de Minha Casa Minha Vida. A minha primeira obra foram 16 blocos de apartamento. Eram 500 apartamentos. Nossa! E, cara, tinha muita gente trabalhando. Era um canteiro de obra, assim. Então, os primeiros 8 blocos, que era... eles estavam ali na parte de reboco, chapisco, finalização de infra e tal. E os últimos eles estavam na parte de acabamento, revestimento. Então, ali, eu só não peguei fundação. O resto, basicamente, a gente viu tudo ali, assim. Fundação e um pouco de alvenaria, assim, né? Laje e tal, já estavam todas prontas. Mas a parte de infraestrutura hidráulica, elétrica... Cara, foi uma experiência, assim... A gente chegava e só tinha um mestre de obra. Então, era muita coisa. E a gente acabava ajudando ele. Ia lá, conferir serviço, olhava, até para ajudar o engenheiro na medição lá, né? Para entender quanto que tinha que pagar para os empreiteiros e tal. E o engenheiro, ele trabalhava muito com contrato, muito com medição, muito com valores e tal. E a gente ficava mais no campo. Então, cara, ali eu aprendi muito, assim. Muito, muito, muito. E, assim, daí, claro, às vezes tinha retrabalho, às vezes tinha coisas que davam tudo certo. E aí a gente começou a entender, né? Que era muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. E foi bem legal, sério. Foi um aprendizado. E aí, dali surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa outra empresa. Aí no ramo de rodovias. Massa. Que quando eu comecei em engenharia civil, eu queria fazer 3 coisas. Um, trabalhar com ponte, viaduto, alguma coisa assim. O outro, trabalhar com rodovias e tal. E, se possível, trabalhar com túneis. Caraca, fazer uma só coisa uma coisa louca. leve, né? Eu queria experienciar o negócio. E aí eu só não consegui trabalhar assim, de fato, com túnel, né? Que ponte eu acompanhei algumas reformas, assim, e tal. Mas nada que eu efetivamente acervei, enfim, mas a gente acompanhou pelo processo. Acompanhei algumas coisas do contorno viário também, por essa empresa que eu trabalhei. Massa. Então, cara, foi muito legal, assim. Aí foi um aprendizado de 4 anos, quase 5 anos, de muita coisa. Que massa. E depois dessa empresa, tu entrou pro empreendedorismo? Daí foi... no último ano dessa empresa, logo depois do finalzinho ali, eu já estava em conversa com 2 amigos da faculdade, pra gente abrir uma empresa nossa. Daí no ramo de construção civil, reforma e tal. Eles trabalhavam em outras empresas, cada um trabalhava numa empresa diferente. Um era gestor numa empresa de projetos, e o outro, não lembro, ele trabalhava também em alguma... Ele trabalhava com obra também já, estava fazendo prédio para uma construtora, e eu trabalhava nessa empresa de pavimentação. E aí a gente, vamos começar, e aí a gente foi fechando os ciclos, né, de encerramento com essas empresas, que inclusive a gente ficou de portas abertas, depois a gente até prestou serviço para essas empresas, foi bem legal, assim. E aí a gente abriu a nossa empresa. E aí é outro mundo, né, cara? Outra coisa. Outra pegada, né? Daí ali tu não é mais só o cara que vai cuidar da obra, tu é o que vai cuidar de tudo. Financeiro, administrativo. A gente dividiu, assim, um pouco não, a gente dividiu bem, assim, a gente fez todo um planejamento de empresa, e aí foi onde a gente pensou, a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer um curso, vamos fazer uma pós-graduação, vamos fazer o quê? Daí a gente resolveu fazer uns cursos de autoconhecimento, nós 3. E aí a gente fez 2 cursos que foram bem interessantes, foram bem bons para nós.
O primeiro durava 1 mês, se não me engano. O nome dele era Hábitos, pelo Fábio da Dux, que foi bem legal. Então, hoje o Fábio é coordenador do NIT, da CDL de Florianópolis, no núcleo... Inovação, né? Isso, Inovação e Tecnologia. E aí a gente fez esse curso, isso foi bem antes da pandemia, né? Esse curso presencial, e aí eu lembro que, cara, era muito louco, porque uma das coisas, a gente entrava no curso, assim, era num dia à tarde, sei lá, acho que uma quarta-feira, final de tarde, assim, à tarde. E aí ele pedia pra gente guardar o celular e tal, e ele já ficava naquela, meu Deus, se eu guardar o celular, a empresa vai acabar, vai falir, pô. Que depende de mim, e não é bem assim, cara. Então a gente começou a entender várias coisas e nos entendermos também. E depois a gente fez um curso que daí ele durou 1 ano. E esse curso foi já mais denso, assim. De várias vivências, de vários sentidos. A gente fez trilhas, a gente fazia mapa da vida, a gente fazia algumas coisas no sentido empresarial, né? Então, vivenciando coisas pessoais, mas no âmbito empresarial. Então, eu sempre puxava de um lado para o outro, assim. O que, cara, foi muito legal para a gente entender, né, de fato, qual é o propósito, né? Por que tu tá criando a tua empresa? Existe um propósito mesmo, né? Não, eu quero ganhar dinheiro. Tá, beleza. Mas até que ponto tu vai ajudar alguém? Não vai? Qual é a tua visão? Então, aquela questão só missão, visão e valores um pouco mais profundo, sabe? Sim. Claro, isso é só um pedaço, assim, né? Do que a gente vivenciou, Então, nós fizemos os 2 cursos, a gente entendeu. E essa empresa durou 2 anos, se eu não me engano. Aí a gente decidiu por encerrar. Aí cada um continuou a sua empresa. E aí foi onde eu resolvi fundar a pós-engenharia, com essa metodologia do que eu entendia que de fato era importante para mim, o que eu gostaria de seguir, e que eu acho que conseguiria pegar uma fatia de mercado e que eu conseguiria ajudar as pessoas a reformar os seus ambientes, a ter uma vida melhor. E aí foi daí que foi seguindo e estamos aqui. Até hoje. Cara, uma pergunta, porque assim, hoje eu empreendo junto com a Bea, já é minha esposa. Cara, já é difícil tu empreender com teu cônjuge, né? Porque por mais que tu durma com uma pessoa, tu tenha uma vida com ela, e tu tem uma certa liberdade para falar, já é complicado. Agora, quando são amigos, já é diferente o papel, né? Tipo, pô, tu tem a liberdade às vezes para falar com a pessoa, às vezes é um pouco mais complicado, né? Às vezes não se sente tão à vontade, né? A gente era bem aberto, assim, cara. Era de chegar e sentar assim e falar o que tinha que falar mesmo. Mas muito também veio do próprio curso, né? A gente entender que a gente precisava falar, né? Sim. Porque senão, talvez se a gente não tivesse falado, se não tivesse conversado melhor, talvez, né, tivesse sido pior. Tivesse, né? Hoje a gente se fala, a gente, enfim, né? Existe a amizade e tal. Mas, obviamente, talvez se a gente não tivesse feito isso, não teria mais amizade, não teria mais nada. Seria uma coisa assim, um rompimento um rompimento trágico, sentido pessoa, não empresa, né? Então, a gente consegue entender que a gente consegue separar isso, né? As duas coisas. E esse período aconteceu em que ano, mais ou menos? Se não me engano, foi 2017. 17 até 19. Isso, foi 17 a 19. E aí, quando a gente encerrou a empresa, deu a pandemia. Putz. Quando eu comecei a minha empresa. E aí que foi uma loucura. Tudo fechado. Cara, eu falo que assim, eu não consegui vivenciar a pandemia, né? Assim, não no sentido, claro, em respeito a todo mundo, mas vivenciar no fato de que eu tava passando por aquele rompimento de sociedade, eu precisava fechar obras para mim, não tinha cliente, não tinha nada, e aí e agora? Né? Eu não posso ficar em casa, eu também, se eu sair, eu vou fazer o quê? Que tá tudo fechado. Então, foi uma época bem complexa, assim, até liberarem, e aí eu já tinha algumas obras que a gente tinha orçado, então a gente conseguiu separar também, nessa dissolução que foi amigável, a gente conseguiu, não, tu vai ficar com essa, eu fico com aquela, então a gente foi dando sequência a algumas obras que já tinham, né, depois do lockdown ali, de um período que a gente conseguiu desenvolver trabalhos. Mas foi acho que 1 mês, né? Não sei, aquele período ali que foi bem... Todo mundo fechado, não poderia sair de casa. Mas eu digo assim que eu não vivenciei nessa forma, assim, talvez, como a minha esposa fala, por exemplo, hoje, né? Que na época a gente não estava junto ainda, mas ela vivenciou de uma forma completamente diferente. Ela tinha recém se mudado para Floripa e tal.
E eu falo, cara, então, algumas pessoas tiveram umas vivências, claro, pessoas perderam familiares, que foi uma coisa, uma tragédia, né? Uhum. Mas como é diferente, né, a vivência de cada pessoa, né, de cada cidadão, assim, isso foi muito, muito louco mesmo, cara. Foi muito doido. Foi. E entrando nesse ponto, assim, de... Beleza, aconteceu a pandemia e tal, tu acabou não sentindo tanto, vivenciando tanto aquele período. O que eu quero dizer, vivenciando a doença em si, A porque... doença em si. Porque eu peguei Covid depois também e tal, Uhum. mas eu tava tão preocupado com, tipo, a empresa e o que eu vou fazer da minha vida agora. Do que com a doença, tipo... Tipo assim, e eu não posso sair de casa, então não tem como eu pegar ou alguma coisa assim, sabe aquela Sim. situação louca? Mas eu digo a vivência assim que as pessoas iam no mercado de máscara, eu quase não saía muito nesse sentido. Esqueci a máscara em casa e saía assim mesmo. Não, eu até saía, mas eu lembro que até a gente lavava as coisas assim, só que eu não lembro de ser um período tão grande. Aham. Entende? Talvez por eu estar focado em... Nas coisas. Eu fiz muito curso online nessa época, eu fiz Legal. muita coisa, a gente tentou se reunir online, o pessoal vivia vendo as lives ali, né, do Gustavo Lima da vida. Então acho que isso deu uma quebrada também, assim. Sim. Né? Não, e até porque eu ia te perguntar assim, nesse período que tu acabou passando, pô, tu saiu de uma sociedade, entrou a pandemia, todo mundo em casa, lockdown, fechado e tal. Internamente isso pra você, pô, nesse período que você tava de transição, assim, montando a tua empresa, Foi uma loucura. teve algum momento que tu pensou assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Sim. Todo dia. Todo dia, cara. Eu pensava em procurar emprego, pensei em tudo, cara, em tudo que tu imaginar, assim. Sei lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou vender o quê? Tipo, porque basicamente tava sem emprego, sem empresa, né, com dinheiro devendo, algumas coisas de banco que precisava resolver, precisava pagar, mas como é que eu ia pagar se não entrava dinheiro? E aí, cara, aí que eu falo que a gente vai se aliando a pessoas boas, né? Então, Sim. quando a gente faz o bem, né, como a gente se aliou aqui também. Uhum. Então, tem um amigaço meu que também é advogado, então me ajudou muito. Ele falou, cara, vem comigo, tem um cara, pessoal de banco também, não de banco, mas de financeiras, assim, que falou, cara, vai para esse caminho que vai dar tudo certo. E aí falaram, não, conta comigo, e foi indo, cara. Foi... Então, no final do túnel, assim, tinham algumas mãos, assim, chega aí. Né? E aí, sou grato até hoje, assim. E são pessoas que estão comigo até hoje, cara. Até Que hoje massa. mesmo, né? No início lá te ajudaram e ainda permaneceram. Eles falam, até esse meu amigo que é advogado, o Emerson, ele fala assim, só lembra de mim, quando ficar rico, lembra de mim de me contratar. Quando eu ficar, eu vou lembrar. Tá logo, tá próximo. Tomara. Cara, e puxando um pouco esse ponto agora de pessoas que... Eu acredito... É meio que um jargão meio da B também, que a gente fala que ninguém vai ao topo sozinho, né? Vai ser chato tu chegar lá e as pessoas que te ajudaram, tu deixou lá pra trás e não veio junto, né? Sim. O que você acha que é mais importante nesse caso? Como encontrar essas pessoas que vão te ajudar? Cara, hoje, assim, eu sou muito grato porque teve alguns ambientes que eu entrei, que eu frequentei e que me trouxeram grandes amigos. Sim. Tanto, inclusive, um deles que é daqui da produtora, que é o dono da produtora, que, pô, cara, isso aí foi um parceiraço gigante, assim, que Deus colocou no nosso caminho assim, não, beleza, isso aqui vai te ajudar com isso aqui. E foi bem no momento onde eu tava de transição de carreira. Sim. Porque eu tava saindo da gestão de projetos na Alpa e eu tava começando ali a empresa com a Bea. E eu vejo que uma das coisas que facilitou e foi muito bom para mim foi ter conhecido algumas pessoas específicas. Uma delas ali também nesse meio trajeto foi você, que me apresentou um novo ambiente com novas pessoas, novas possibilidades. O quão importante foi isso para você nessa transição? Cara, muito. Para não dizer o mais importante. O mais importante é um somatório de coisas, né? Então, claro que sempre vai ter uma tomada de decisão minha, tua. Tu só tomou a decisão de tu seguir e confiar naquela pessoa. Se tu não tomasse a decisão, também tu não iria. Então, muito da responsabilidade vem de nós, né? De entender que, pô, é ali. Mas eu acho que existe uma coisa chamada frequência. A gente gera uma frequência, né? Falando da parte de engenharia, de física e tal. Nós vibramos uma frequência do que a gente está buscando. Então, pô, eu tô buscando algo assim, assim, assado. É aquela história do carro. Tu vai começar a comprar quero um carro elétrico assim, assim, assado. Cara, tu amanhã vai ter 500 na rua e tu nunca via. Você nunca viu.
Então, eu entendo que é isso. Eu vou começar a vibrar essa frequência de eu querer pessoas boas na minha vida, de eu querer sair de onde eu tô, dessa minha zona de desconforto, naquela época ali, né, falando lá atrás e tal. Mas também, às vezes, vem nessa zona de conforto, né? Uhum. Então, ali, talvez, pô, eu tava precisando de ajuda, mas não sabia como pedir, não sabia para quem pedir. Então, aí, algumas pessoas trazem isso como Deus, como frequência, como espiritualidade. E, cara, eu acho que é um somatório de tudo. Uhum. De tu entender que tu vai sentir que aquela pessoa, ela é uma pessoa boa, que vai seguir contigo e vamos junto, entendeu? Uhum. Eu acho que tem um pouco desse feeling também. E eu percebo também que quando a pessoa ela já vem na má intenção de querer se aproveitar, tu já sente. Isso é normal, até no mundo dos negócios ali, né? Quando tu vê que o cara tá querendo ganhar alguma coisa em cima de ti ali, Sim. tu já sente. Né? E os famosos sinais, né? É. Tu começa a fazer uma negociação, tu começa a conversar com a pessoa, daí deu uma coisa errada, aí daqui a pouco deu uma outra coisinha errada, daí daqui a pouco... Então, acho que ficar atento a esses detalhes também, né? Às vezes o pessoal fala, mas quando a esmola é demais, né? O santo desconfia. Cara, nem sempre. Nem sempre, às vezes, muitas vezes tá no caminho certo, que é isso mesmo, né? E é isso, tipo, tu seguir aquela sequência, aquela frequência, né? Que é que eu trouxe aqui antes. Eu vejo que foi muito importante para mim e, de fato, ali a pessoa dizer, não, cara, eu tô aqui para te ajudar também. Uhum. Mas a ajuda é ajuda, não é ajuda me dá 500 reais. Que eu te dou, de fato, me ajudaram muito mesmo, né? E eu já agradeço de várias formas, né? Aí vem uma coisa muito famosa chamada permuta. Que a minha esposa odeia mas funciona. É uma coisa que né, eu falo, cara, às vezes, de fato, a pessoa precisa de ajuda, e aí a outra também precisa de ajuda, e aí às vezes tu precisa transformar isso numa forma monetária em que funciona. De fato funciona. Né? Até um certo ponto, sim. Por que não? Eu percebo que nessa questão de permuta, assim, depende muito do público, que nem tu comentou. Tu acaba sentindo, né? Sim. Mas funciona. Funciona. Já tive um cliente já que fiz permuta. Cara, que funcionava muito bem. Da mesma forma que eu entregava para ele, entregava e não tinha diferença, porque era permuta. Mas já tinha uns que, cara, meu Deus, tu entregava tudo pro cara, o cara entregava metade do serviço dele pra você. É complicado, por isso que tem que ser com pessoas que tu tá confiando, que te ofereceu uma ajuda, alguma coisa assim, aí desenvolve. Sim. Cara, entrando um pouco no ponto ali da tua empresa, quando eu te apresentei ali, tu tem um ponto de ter feito uma metodologia nova, né? Uma forma de gestão nova sobre gerenciar obras e tudo mais. Como que surgiu essa ideia dessa gestão e como que é isso? Tá. Se puder abrir um pouquinho pra gente, contar um pouquinho. Daí tem que clicar lá, clica no Saiba Mais. Saiba Mais, ó. Aí não, mais arrasta pra cima. Arrasta pra cima se tu quer saber mais sobre as obras do pós. Cara, tudo surgiu primeiramente de uma demanda necessária. Geralmente acho que as mudanças, quando não são por nós assim, de a gente quebrar aquele conforto, por demanda necessária, né? Então, obviamente, eu estava passando por um processo de crise ali de empresa e pandemia e tal, onde eu voltei a estudar ali, fazer cursos, que não deixa de ser um estudo. E eu pensei, cara, como é que eu posso melhorar os processos da minha empresa? E aí eu trouxe muito do que eu aprendi lá atrás nos cursos de autoconhecimento, né? De mapa da vida. Então, vamos desenhar a empresa aqui, o planejamento estratégico. Eu faço todo ano. Minha empresa, sei lá, era eu. Tá, então o que eu vou fazer? Não, vou fazer isso, eu sou o diretor, o CEO, Tá, esquece, faz um organograma base. Não, beleza, então começa como o quê? Com orçamento, aí do orçamento vai para aí. Tá. E eu comecei a criar vários organogramas, várias situações e comecei aí a pedir ajuda, né, para quem foram meus professores e amigos que fizeram, por que tá botando 500 caixinhas aí, cara? É só tu que tá trabalhando hoje, mais um, Não, então diminui. Menos é mais ali, né? Depois tu vai tendo a demanda e tu vai criando. E aí disso eu comecei a desenhar uma estratégia tanto para a empresa quanto para a efetividade do que eu queria ter em campo, que seriam nas obras. E aí foi se desenvolvendo essas metodologias, daí uso de sistema, para um pouco de usar planilha, vamos começar a modular isso melhor. Então a gente parou, já começou a usar largou a planilha, começou a utilizar sistema. Mas funciona?
Sim e não. Eu usei um sistema por um ano que não funcionou. Tive que voltar, aí troquei e tal, e aí... tu não criou um sistema teu? Não, eu não vi necessidade nisso. Algumas pessoas fizeram e existem aplicativos hoje que geram, né? Inteligência artificial e tal. Mas os que eu uso hoje me suprem muito bem. Então, essa metodologia traz esse ciclo todo, né? Então, de entrada, tanto da empresa ali, entrada de orçamento, lá, até início da obra, né? E antes de iniciar a obra já tem um pré, né? A gente já tem que colocar placa de obra, fazer RT, laudo cautelar, seguro, lá. Então isso tudo já vem fazendo essa listinha, esse link. E aí e começou tudo disso, né? Dessa necessidade, de fato. Sim. E aí hoje eu trago pro pessoal que trabalha comigo lá na empresa. A gente faz uma reunião semanal, toda quinta-feira. A gente faz uma reunião de equipe ali para entender. E isso toda quinta-feira e vai indo. E a última quinta-feira do mês a gente faz a reunião de planejamento estratégico. Massa. O que era para um foi aumentando. Então, tu tem... Quais são as metas que a gente fez lá em dezembro, né, do ano passado? A gente prospectou isso e aquilo, aumentou o faturamento, aumentar o número de obras, tal. Tá, e aí, a gente já conseguiu chegar naquele número? A gente tá na metade do ano. Conseguiu, não conseguiu. E aí, por que não conseguiu? Porque aí é uma reunião mais técnica mesmo, né? Sim, mas é legal porque, tipo assim, quando tu abre pra equipe, ao meu ver também, né, tu coloca a responsabilidade sobre eles também, não é só tua. Porque, por mais que a gente seja o dono da empresa, a gente tem, sim, eu acho que uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente tá falando de vidas ali também. Sim, Então, sim. a partir do momento que a gente coloca uma vida nova dentro da nossa empresa, a gente se torna responsável por ela ali também. Mas o legal é que nesse processo de tu mostrar o planejamento e abrir os números, fala assim, cara, vocês também são responsáveis sobre isso aqui, né? Não é só eu que vou fazer o negócio acontecer, né? Sim. E hoje lá são quantas pessoas trabalhando contigo? Diretamente somos em 3. 3. 4, na realidade. Que a gente faz reunião semanal, somos nós 4. E aí tem toda a parte do pessoal de campo de obra, né? Que daí, aí, sei lá, depende da obra, aí são mais pessoas. Legal. E para gerenciar esses caras agora? Antes a tua cabeça era só para um. Que daí você tinha um planejamento estratégico ali, fechado. Como que foi você delegar isso? Eu ia falar delargar, mas não foi delargar, né? Algumas coisas a gente tem que delargar, a gente deixa lá pro lado. Sim. Mas como que foi delegar, às vezes? Teve em algum momento, assim, que tu era o dono daquele processo e fala assim, não, cara, isso aqui eu vou cuidar, não vou passar para ninguém. Mas em algum momento tu teve que abrir mão e passar por questão, aquele processo ali, aquela atividade ia te consumir muito. Tem vários processos que, na realidade, acho que a parte mais difícil é essa, é a gente delegar. Porque ninguém vai fazer do jeito que tu faz, porque somos pessoas diferentes. Então não tem como, né? E muitas vezes de gerações diferentes. Então tem pessoas que têm muito mais facilidade com IA, com sei lá o quê, e consegue desenvolver uma coisa que eu demorava 1 hora em muito mais rápido. Até questão de programas, né? Tu vai abrir ali um projeto, consegue já acessar muito mais rápido, pegar uma área mais rápido, consegue muito mais coisa. Então, eu comecei a largar a metodologia, no sentido do processo, do como eles fazem. Muitas vezes eu mostro como que eu faço, como que eu chego naquele valor, e aí ajuda também a gente pensar, né? Não, eu cheguei ali assim, como é que tu faria? Como é que tu faz? Eu faço assado. Chegou no mesmo valor, o cliente está satisfeito, cara, é isso. Né? No valor que eu quero dizer, às vezes até num processo, né? Claro que daí processos técnicos, eles têm que seguir uma norma e aí beleza. Mas eu digo, às vezes um levantamento de um quantitativo, às vezes um próprio levantamento de um orçamento, a modulação de orçamento, como é que chegou naquela área, como é que fez isso, como é que fez aquilo, é isso. Então, entender que sim, de fato, as pessoas fazem diferente, mas também são efetivas diferente do que a gente, né? Não tem como ser... Nem irmão gêmeo é igual, né? Então, isso foi uma quebra daí de paradigma meu, né? Pessoal, assim, no sentido, não, beleza. Isso demora um pouco para algumas pessoas entenderem, né? Que não vai ser da mesma forma, mas que, de fato, tu tem que entender os níveis existe esqueci agora o nome, os KPAs, que é os índices, né? Tu vai olhando ali, enfim, tu tem um índice de medição, são os medidores.
Então, eu tô medindo aquilo ali, né? Uhum. Medir algumas coisas é fácil. Faturamento. Entrou um ou entrou dois, beleza. Né? Agora, como é que tu vai medir a produção de algumas outras coisas de escritório? Já é mais complexo. Sim. Então, tu conseguir desenvolver isso e entender que, beleza, sim, a gente está produzindo, está funcionando e está indo tudo legal, cara, ótimo. E aí é que está o desafio, né? De tu conseguir medir isso de uma forma que fique interessante para todos e que a gente consiga produzir e seja efetivo, né? Hoje, basicamente, o pessoal de campo ali, obviamente, tem que trabalhar presencial, mas o pessoal do escritório não. Uhum. A gente trabalha híbrido, tem um escritório que a gente vai, volta, tem as cadeiras lá. A única coisa é quinta-feira ali à tarde, a gente tem reunião presencial e é isso. E vocês mantêm o contato presencial, né? Nas Sim, quintas, isso que é legal. sim. Até porque eu acredito que é uma questão muito de cultura também, né, cara? Tu passar para eles o modo de pensar, ter o Sim. propósito da empresa, os valores. Sim. E isso a gente só cria com o aculturamento da empresa, né? Não tem outro modo de a gente fazer. Claro, eu por muito tempo eu atuei no home office. Né? Eu fiquei quase 6 anos, cara, atuando no home office. Desses 6 anos, 5 anos foi na área da gestão. Então, eu falo assim, cara, é um desafio tu transmitir a cultura da empresa pelo remoto? Porque às vezes, vamos lá, pega o cenário de que tu tem um funcionário aqui em Santa Catarina, tem outro em Aracaju, tem outro na Bahia, tem outro em São Paulo, tem outro no Rio de Janeiro. Cara, são culturas totalmente diferentes, né? E como que tu vai fazer o cara absorver a cultura daquela empresa que era mineira? É difícil. É muito doido. E eu vejo que hoje, assim, um contato físico ali, ter a presença, no o olho no olho, cara, é muito mais fácil, resolve muito mais rápido do que qualquer outra coisa, né? E tu ter criado essa cultura dentro da empresa, você teve algum obstáculo no início? Foi tranquilo passar esse aculturamento para eles, dos teus valores, do teu propósito? A cultura, sim, é uma coisa que a gente vai batendo dia a dia, né? Então, é criar hábito, né? Se for ver ali os 7 hábitos e tal, alguns falam que um hábito demora 21 dias, tu criar aquele hábito durante... Então, desde aquela época que a gente tinha a empresa, que nós éramos sócios e tal, a gente ia até na Big Pan, fazia reunião lá, fazia um monte de reunião lá. Então, isso é a cultura que vem aí, ó. Apareceu bem na hora. Então, a gente fazia reunião lá pra caramba, cara. Inclusive, eu sou da época que eu nunca gostei de home office. Eu fazia home café. Ou home bar, assim, essas coisas assim. Que não era muito bem visto, né? Que tu ficava muitas horas lá e tomava um café, uma água, comia um negócio. E a Big Pan sempre foi um local que atendia a gente muito bem, por isso que a gente fazia reunião lá. Tinha um espaço legal, a gente ficava ali, pegava um café. Só que era outro dia, acho que era sexta que a gente fazia, ou quarta, enfim. Mas a gente fazia toda semana com a equipe toda, era uma equipe maior que a gente tinha antes. Então, tudo isso, eu não gostava de home office. E aí eu sempre, pode ver, eu sempre ando de mochila. Eu tô com computador, eu já trabalho no lugar que eu tô e tal. E do escritório, eu tento fazer home office, mas eu não gosto de levar muito... Trabalho para casa, né? Porque a gente leva sempre, não tem como, mas... Mas acho que atrapalha um pouco também Eu vejo pela gente, assim, a gente tem um escritório dentro da nossa casa também, só que, cara, tua cabeça não desliga, pô. Então, daí acho que eu trago da cultura também para casa, entende? Para a pessoa. De tentar aquele famoso tentar, né? Quem tenta não consegue nada, mas ir para casa. E como eu falei lá pro Diogo, eu busco domingo, por exemplo, é um dia que, cara, eu largo o celular, assim, o máximo que eu posso. Para ficar em casa, com família, com todo mundo, tal. Até minha mãe não mora aqui, a gente manda mensagem, não, vamos falar mais tarde, porque eu gosto de deixar ele ali quietinho e tal. Então são coisas que daí vai criando isso e essa cultura que a gente cria tanto pessoa física, ela vai para o CNPJ também de uma outra forma e a gente vai trazendo isso e a empresa vai indo por esse caminho e as pessoas vão se adequando e quem não se adequa muitas vezes sai. Porque se tu não tá alinhado com a cultura, dificilmente tu vai conseguir... Ficar no ambiente, né? É mais complexo assim. Então... Essa questão da cultura, sim, é um desafio gigantesco. Até eu entendo que algumas coisas são essenciais, que tu não muda, né? Sim. Mas algumas coisas durante o tempo tu vai mudando, é normal. Tecnologia, tudo vai a próprio home office, trabalhar remoto, tal, isso tudo vai mudando, mas a cultura, a essência,
ela não pode mudar, ela não muda, né? Porque Sim. é de fato o que a empresa é e quem nós somos. Então, seguindo nesse caminho. Entendi. Ô, Felipão, deixa eu perguntar uma coisa sobre o tema central do nosso podcast é justamente sobre viradas de chave, né? Então, em algum momento surgiu alguma virada na empresa do cara que fez a empresa crescer, ou foi na cabeça dele, ou foi alguma coisa da empresa, no processo, enfim. Na tua experiência hoje como empreendedor, teve algum momento que tu olhou assim, tu pensou em algo e falou assim, cara, peraí, se eu fizer isso aqui vai virar muita coisa e muita gente vai se beneficiar com isso, porque tu saiu de uma empresa, né? E hoje você tem mais 4 pessoas junto contigo, né? Então, em algum momento tu pensou assim, não, pera lá, eu vou ter que mudar tal coisa, alguma coisinha na tua cabeça virou e falou assim, não, cara, isso aqui vai fazer o jogo mudar. Sim. Em algum momento tu pensou nisso, tu lembra o que era, o que foi, o que você fez para articular isso? Cara, são várias coisas. O pensamento vem numa coisa só, né? Como é que eu posso crescer, pelo menos para mim, crescer com qualidade? Sim. Porque hoje tá muito no hype. Olha, já não é mais cringe. Tá muito em alta, né? Essa questão de tu escalonar produto, escalonar coisa, escalonar. Aí, como é que eu vou escalonar reforma? Porque é diferente, né? E aí eu não quero escalonar reforma, não. Que é uma coisa muito complexa, assim, é uma coisa que não é tão... Não é um produto que tu vai ali, tu fabrica ele, tu entrega aquela caixinha e mostra pra pessoa, é isso aqui. E aí tu cria infinitos daquele ali, um pouco diferente. Nenhuma reforma é igual a outra. Então, tu criar esses processos para que tu consiga crescer com qualidade é bem difícil. Sim. Então, o que eu pensei? Como é que, quando começou a crescer o nome, as pessoas começaram a me pedir orçamento, eu falei, cara, eu não consigo fazer mais do que 4 obras, 5 obras ao mesmo tempo. Pô, já é bastante coisa, eu não consigo atender, então já tá dando essa demanda. Então, eu nichei para trabalhar com o que eu quero, o que eu poderia atender, o que eu gosto e o que eu entendo que eu consigo entregar o melhor para o cliente. É isso. E aí, desse ponto, eu pensei, vou trazer pessoas comigo que têm o mesmo propósito. E aí foi aí onde teve essa virada de chave em dizer assim, não, vamos seguir, né, nessa linha de raciocínio. Foi onde as pessoas começaram a trabalhar comigo. Então, o primeiro que trabalhou comigo começou de estagiário. Cara, acho que ele trabalhou 2 meses lá, eu não conseguia nem dar atenção para ele. Era eu, empresa, ele ficava lá no escritório fazendo sei lá o quê. E ele foi dando jeito, cara. Foi super proativo e foi indo, foi indo, foi indo. E já tá aí 2 anos e pouco comigo. Legal. Então, foi desenvolvendo a demanda que chegava. Então, foi criando essa cultura, foi trazendo junto. E hoje, cara, é responsável por várias coisas lá na empresa. Então, isso tudo é muito legal, né? Tu vê também o desenvolvimento da pessoa, tu trazer isso e entender. E ela tá contigo todas as quintas-feiras ali, e não, vamos mexer isso, trazer ideias novas, ser proativo. Então, isso tudo a gente vai entendendo. Mas o ponto de chave era esse, né? Como que eu poderia entregar melhores reformas para as pessoas e mantendo a qualidade, né? Porque, usualmente, quando tu cria uma franquia, tu tem que ter um produto, um catálogo, uma situação muito, muito bem definida. O McDonald's, né? Ele tem o número 1, número 2, número 10, e aí ele consegue franquear isso vindo tudo de uma fábrica, geralmente, né? Então, enfim, outros modelos de negócio são muito parecidos nesse sentido. E como é que eu vou modular isso para uma reforma que uma é apartamento, outra é um banheiro, outro é uma casa, o outro é uma casa de 2 andares, o outro só trabalha à noite porque é um consultório, que é um local residencial, comercial junto. E aí como é que eu faço? Daí vira aquela loucura toda. Sim. Então acho que o ponto dessa virada foi essa, de como que eu consegui entregar melhor para essas pessoas. E aí, claro que foi nichando, né? Também tem isso. Sim. Existe uma escolha e uma desescolha também, né? E o maior desafio que tu teve para fazer esse nicho, qual que foi? Dizer não. A palavra mais difícil do mundo. Inclusive, eu encontrei com algumas pessoas lá de trás e aí ele veio e falou para mim, cara, tu aprendeu
Tu começou a aprender a dizer não? E eu falei, sim. Ele falou, eu andei sabendo que tu tá dizendo uns nãos aí, né? Porque, de fato, algumas coisas que tem um potencial ali menor que eu não consigo entregar vai dar um valor agregado muito alto que eu falo que não vale a pena pro cliente em si. Sim. Tipo, vou dizer, tá aí. Né? Existe o meu custo, tem seguro, isso e aquilo. Quando só para iniciar ali essa tua reforma, às vezes, para te reformar o teu banheiro, é o valor que eu vou te cobrar. Exato. Aí tu, né? Aí contrata uma outra pessoa, ou um empreiteiro, um pedreiro, e a gente trabalhar nesse sentido, entende? Uhum. Então também não adianta eu querer pegar tudo e fazer tudo, né? Então o maior desafio é esse, é achar o ponto de equilíbrio, né? Uhum. Do que eu sou bom, do que eu consigo fazer e o que é bom para mim também. Uhum. Então, e começar a dizer nãos, tanto para baixo quanto para cima. Isso aqui é muito grande, eu não consigo atender. Então... E eu digo que eu também era uma pessoa muito difícil de dizer não. Cara, eu quase não dizia, era muito complicado. Esse dizer não para ti foi um desafio também na vida pessoal ou só profissional? Não, porque às vezes a gente consegue separar os dois, né? Uhum. Para a empresa eu conseguia, mas pô, na minha vida pessoal já era muito coração aberto e já fazia tudo. Nunca disse não. Mas teve um momento que eu conversei com a Bia dela assim, cara, tu precisa falar não para as pessoas. Tipo, não é porque tu não quer fazer e agradá-las, não, porque tem o teu eu. Tipo, tu tem que prezar por você também. Sim. Tem que ter amor próprio também. Sim. Né? Isso foi um processo natural, tipo, para as duas coisas, ou tu trabalhou primeiro uma no profissional e depois no pessoal? Foi um pouco, o pessoal demorou um pouco mais, foi um pouco natural, assim. É que no profissional eu tenho um lado muito técnico, muito alto, né? Uhum. Engenharia, obra, é números. Chegou aqui, chegou em 5, não consigo mais, só daqui a tantos meses. A gente pode fazer um contrato aqui, tal, começa a obra tal dia, fechou. Uhum. O pessoal já não é tão assim. Se tu fala assim com a tua mãe, ela né, ou com a tua esposa, ou quem for, assim, não nesse sentido, nesse tom, mas são conversas diferentes, né? São coisas diferentes. Ter uma negociação técnica que envolve valores, prazo e tal, é uma coisa. É que tu tem um dado na tua mão também, né? Tu tá mostrando pro cara, fala assim, cara, por isso que, ó... Não dá, não consigo, tá difícil, né? E às vezes tu tenta encaixar uma coisa um pouco melhor, e aí eu dizer um não mais ou menos, tá entendendo? Então na pessoa, o CPF foi um pouquinho mais difícil. Mas eu consegui trazer um pouco esse lado mais técnico, assim, pro meu CPF também, e comecei a delimitar algumas coisas, né? Uhum. Então, pra dizer não, mas a terapia também ajuda. A terapia ajuda. E tu faz terapia hoje? Faço. Uma vez a cada 15 dias. E como isso te ajuda como empreendedor? Muito. Porque tem muita gente que tem aquelas coisas de... Ai, não, pô, não sou louco pra fazer terapia, né? Isso aí, tem. Ainda tem. Ainda tem, infelizmente, né? Aí algumas pessoas perguntam, mas tu não tem alta? Eu falei, alta do quê, cara? É uma pessoa que tá ali pra me ajudar, pra gente conversar e me conhece de uma outra vertente, né? De uma coisa que é um estudo também, né? Um estudo de ti mesmo, né? Então, não é um trabalho em que eu preciso... Não é uma questão medicinal, talvez, no sentido de um prazo, de um remédio que eu tenho que tomar hoje, toma 7 dias, lá. Não, é uma coisa que eu me sinto bem, eu vou lá a cada 15 dias, a gente faz, eu gosto de fazer presencial, e para mim funciona muito bem. Me ajudou muito na época de crise ali, né, da empresa, questão pessoal e tal, e é muito bom. Que massa, Recomendo. Cara. Que massa. Filipão, a gente está chegando nos minutos finais do episódio, passa rápido. Boa. Vou aqui. Boa. Antes de eu te fazer a pergunta final, eu vou entrar um pouco no quesito, de novo, do empreendedorismo. Eu te pediria, cara, 5, 10 pontos e eu tenho certeza que tu me falaria qualquer um deles ali e elencaria bem facilmente. Mas hoje, quais são os 3 pontos que tu acha que é primordial para o cara que quer empreender, seja na área civil, qualquer outra coisa, o empreendedorismo num todo? Tu fala assim, cara, esses 3 pontos esse cara ele tem que ter, porque senão vai nadar contra a maré. Primeiro de tudo, resiliência. Ter a mente aberta e ser proativo. E não os 3 nessa ordem, talvez os 3 juntos. Cara, porque ter a mente aberta... A resiliência é meio óbvio, né?
Tu vai, muitas vezes tu vai atirar no escuro ou tu vai... Quando eu saí da empresa que eu tinha tudo certinho, né? A empresa pagava no quinto dia útil, tal, férias, 13º, tal, beleza. Eu tô abrindo mão de tudo isso Uhum. pra eu empreender e entender que vai ser algo meu, tal. Tu tá indo pisar no escuro, né? Tu não Sim. sabe qual é o tamanho desse buraco aí, mas vamos lá. Tava com mais 2 e tal, vamos nessa. Então, tu ter essa resiliência e tu entender que a gente entregou o máximo e não deu certo. Beleza, vamos de novo. Então, né, e ter essa proatividade, porque também, tu também poderia ter, no primeiro momento que deu uma diferença ali, ter falado, não, cara, na real, vamos pegar cada um, vamos arranjar um emprego, vamos trabalhar aqui, eu tenho, pô, consigo fazer muita coisa, eu consigo gerenciar a equipe, consigo fazer isso, vamos parar tudo e vamos trabalhar, vamos tirar um salário legal por mês. Poderia ter feito isso também. Sim. Então, uma proatividade também. Sim. Né? Então, basicamente, são esses 3, assim, que eu acho que rondam. E a questão da mente aberta, principalmente, é disso, né? De tu Sim. não se focar, pô, eu preciso construir, eu preciso fazer reforma assim, assado. Eu preciso fazer vídeo só à tarde. Preciso, sabe, essas coisas assim? Então, preciso fazer captação de... Cara, abre a cabeça, né? Nessa abrir a cabeça que eu quero dizer é uma questão de ser mais flexível, né? Tem que ter essa flexibilidade. Acho que são as 3 palavras-chave. Eu já vou aproveitar o gancho de novo em relação a isso também, porque eu acho que é interessante. Eu faço geralmente essa pergunta para as pessoas que vêm aqui. Cara, tá sendo unânime, cara. Resiliência é o que tá batendo aqui. E teve algum momento ali, cara, que tu passou por uma dificuldade muito grande, além daquela que tu teve de... Pô, tu largou a sociedade dos caras, começou a empreender. Veio a pandemia e, pô, aquela mente culminando na tua cabeça. Teve algum momento que tu teve que persistir, claro, o tempo todo não, a gente tem que persistir. Eu sou uma pessoa também que às vezes dá vontade de fechar a empresa, mas às vezes 2 vezes na semana. Mas daí, né, volta e falei, não, tá bom, vamos continuar desse jeito. Mas teve algum momento que, cara, tu passou uma dificuldade muito grande, tirando aquela que a resiliência ali, a hora que tu botou a cabeça num lugar assim, tu falou assim, não, cara, pera lá. Sim. Tem gente que depende de mim pra isso. Sim. E qual que foi esse momento? Cara, existe uma questão, principalmente aqui, que o ramo da construção ele é muito sazonal nesse sentido. Florianópolis, verão, é turismo. Então, algumas vezes já tive que ter uma resiliência muito grande, no sentido de entregou tudo que tinha que entregar em dezembro e comecei só em março, abril. Nossa, 3 meses depois. E claro, uma coisa ou outra que continua, uma casa, uma coisa que não para, beleza, mas né, a retomada geralmente é grande, é demorada, e aí quando vem também, chega agora essa época, o segundo semestre ali, né? Já começa a vir muita coisa, que daí o pessoal já tá aquecido pro verão, tal, aquela coisa toda, vamos aproveitar o inverno para fazer o que tem que ser feito, então... De fato, tem essa resiliência, tem que ter muito, quase que todo ano. E é trazer coisas, né? Como é que eu posso fazer para ano que vem não sofrer isso, né? E aí buscar algumas demandas de trabalhos para que tu tenha essa recorrência e não dependa só... Daquele período, né? O que não acontece muito aqui em Floripa, talvez, na questão... do ano inteiro. Claro que Floripa tem coisa pra fazer o ano inteiro. Mas obviamente que é muito mais forte no verão, que tem praia, tal. Né? Isso. Eu trago bastante exemplo quando eu falo sobre isso. Da Serra Gaúcha, né? Gramado. Os caras têm evento o ano inteiro. O ano inteiro, toda semana. Sim. E aí tu vê, tipo, o turismo lá não é sazonal, é o ano inteiro. E existe a alta temporada, que é no inverno. Um exemplo que eu gosto de trazer bastante quando a gente faz reunião lá no escritório. Top. Bom demais. Vamos para a pergunta final? Vamos lá. Cara, o cara começou a empreender agora. Precisa do insight. Precisa sair da estagnação. Precisa sair da onde que ele está, daquele ponto, para ter aquele ponto de inflexão dele. Qual é a mensagem que você traz para essa pessoa? E, cara, a mensagem ela vai chegar. Independente do local, se vai ser pelas redes sociais, se vai ser por sinal de fumaça, ela vai chegar. Qual seria essa mensagem? Cara, então, eu acho que a pessoa tem que
É o que eu talvez pensei, né? É focar naquilo que tu deseja fazer de fato. Que é o que eu falei lá no começo. O empreendedor é uma criança birrenta. Então pega essa birra que tem, que é algo que tu quer construir, que é teu, coloca num papel e bota energia nisso que vai dar certo, cara. Uma hora vai dar certo. Pode ser que não seja exatamente aquilo tudo que tu escreveu, mas a base daquela essência que tu tem, que tá te movimentando, ela vai dar certo. Eu tô até anotando aqui, ó. O empreendedor é uma criança birrenta. Não birrenta daquelas crianças que fica Enchendo rodando o no saco. chão, mas que tem uma birra interna, que tem uma energia que quer externar, sabe? Sim. Aquela... E aquele desejo de querer fazer um negócio, um fica enchendo o saco desejo. do pai pra querer aquele Isso, negócio. eu quero fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu tenho, né? Então, eu vejo que todo empreendedor tem isso. Sim. E pode ver que nem todos eles, ou os muito bem-sucedidos, não foi só por dinheiro. Ah, não quero ganhar. Geralmente não, ao contrário, o cara tinha um propósito. Então é buscar esse propósito. O que tu veio fazer aqui? O que tu quer fazer aqui? E não tem problema se o cara, eu quero ser funcionário público e quero trabalhar. Beleza. E tá tudo bem? Sim. Mas a pessoa que tem uma inquietação ali dentro, eu acho que é isso. Que massa. Ela conseguir externar isso para mim. Usa muito papel, né? Uhum. Não sei se todo mundo usa. Mas escrever isso, né? E mostrar, escrever mesmo e dizer o que tu quer, onde é que tu vai, para onde é que tu vai e pronto. Porque eu acho que quando a gente coloca... Acho não, né? Acredito. Quando a gente coloca isso no papel e escreve, a forma da gente fazer aquilo acontecer, ela foi... externar, né? A gente externa, né? A gente coloca pra fora, né? Uhum. Que massa, cara. Pô, que legal ter tu aqui. Foi muito bacana o papo. Gostei Obrigado, muito. Obrigado de novo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. E se alguém quiser te procurar, saber mais sobre o teu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o Felipe Posa, onde que eles encontram? Pode me encontrar no Instagram, @posengenharia. Pós-engenharia. Isso. Particular ou não? Não, isso é da empresa. Particular, eu quase não uso. Quase não usa. Não. Sou meio offline. É um low profile. Mas fechou, Felipão. Obrigadão mesmo. Valeu demais. Valeu, irmão. Obrigado. E agradeço por ter vindo aqui, ter aceito esse convite. E espero que essa mensagem que a gente teve aqui possa alcançar muitas pessoas e ajudar. Amém. E vai que sim. venha várias crianças birrentas por aí, empreendendo, trazendo aquele desejo, aquela ambição, porque não é errado a gente ter ambição, né? Não é errado o cara falar assim, não, pô, eu quero uma Ferrari. Tá, por que você quer? Porque eu quero. E não é porque eu mereço, é porque eu quero também. Muitas vezes não é questão de merecimento. Merece pra quem? Da onde? Quem que tá julgando isso? Exato. Exato. A gente tem que ter essa ambição, a gente tem que querer, porque senão a gente vai viver na estagnação, né? É verdade. Pessoal, se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha, manda para aquele teu amigo que precisa ouvir essa mensagem e vamos pro próximo episódio. Valeu!